pessoal, eu sou a Thalita do canal Dicas de Mãe Coruja e hoje, gente, eu quero fazer um vídeo para fazer algumas reflexões também, mas para falar sobre a maldade humana, né? Porque quando você vai vivendo, você vai se deparando com histórias, né? Com pessoas, histórias diversas, né? De pessoas, e você começa a refletir em cima daquelas histórias, analisar, porque tem coisas que você vê e tem coisas que você ouve que parece até caco de vidro, né, nos ouvidos da gente, porque parece que é uma mentira, né, que aquilo não é verdade, porque a capacidade que o ser humano tem para maldade são ilimitáveis, tá? O ser humano tem capacidade grande para maldade, mas isso não é de hoje, né? Isso já são de séculos que isso acontece, né? Maldades diversas, né? E até maldade contra a criança, tá, gente? Porque isso tem estudos falando, né? A psicohistória fala muito sobre isso, que a criança nunca foi olhada, né? A criança sempre foi tratada como um animal a ser domesticado e hoje que começa a ter um olhar melhor para a criança, certo? E eu estudei, né, psicohistória com a doutora psiquiatra Eleanor Luzes e ela explica tudinho pra gente. Então lá você estuda as atrocidades, né, que a humanidade já foi capaz de fazer, né? Tanto entre si, né, entre humanos, como contra a criança, né? Então hoje que isso está sendo mudado, né? Então quando você escuta histórias de morte, traições de todos os tipos, enganações, né? Você, quando você tem um bom coração, você fica atônito, né? Para essa situação, você fica pensando, meu Deus, como pode, né? Chegar a níveis tão baixos. Mas pode, gente. Pode, sempre foi assim, tá? E lá na psicohistória, por exemplo, fala muito sobre as crueldades que eram feitas contra as crianças, tá? E isso ainda acontece hoje, porém numa proporção muito menor. Mas é claro que tem países que isso ainda permanece. Por exemplo, países como a Índia, né? Ser criança na Índia, por exemplo, é muito difícil, porque lá, por exemplo, acontece abusos contra a criança, né? Abusos diversos, não só físicos, psicológicos, como sexuais, né? Então a criança não é olhada. Então, a cada minuto que passa, por exemplo, que você está vendo esse vídeo, tem crianças sendo abusadas lá. Casamentos, né, horrorosos, por exemplo, com crianças. Gente, isso é de cortar o coração em pensar que isso acontece hoje. Crianças de 6, 7, 8 anos sendo obrigadas a casar com homens velhos. Gente, criança tem que brincar, né? Criança tem que ser feliz, não se ser submetida a esse tipo de coisa, né? Mas, infelizmente, são coisas que acontecem, né? Então, e o que acontece quando uma criança é maltratada, existem estudos sobre isso, que isso vai reverberar em várias gerações, tá? Então hoje pode ser, por exemplo, que a sua criança esteja sendo maltratada, você não vai ver isso hoje, você vai lá ver nos seus bisnetos, tataranetos, né, que vão refletir alguma coisa do passado, né? Então, você está vivendo com consciência dos seus atos, do que você faz, o que você age, como você pensa, é fundamental para que a gente possa estar ajudando no futuro, né? Da humanidade mesmo. E a primeira casa que a gente deve fazer isso é dentro da nossa própria casa, né? É dentro da nossa própria família, né? Que a gente começa percebendo as situações para que a gente possa mudar nós mesmos, para depois mudar os de fora, tentar mudar, né, modificar as situações externas. Então tudo começa pelo interno. E qual é o principal fator, né, para isso acontecer? É a pessoa criar consciência, consciência das coisas, consciência das suas palavras, consciência da sua ação, né? Até mesmo porque nós, os adultos, somos referência para os nossos filhos, né? E os filhos não se comportam de maneira boa só ouvindo você falar, né? Ele se comporta e age conforme nós agimos, porque nós somos um espelho para eles, para os nossos filhos, certo? Nós somos o exemplo, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Não
vai internalizar para a criança. O que ela vai internalizar é aquilo que ela tá vendo você fazer, né? Então, a mudança começa conosco. Para a gente mesmo começar a se policiar dessas coisas que acontecem, né? Às vezes a gente toma atitudes que não são boas, mas qual que é o principal fator? Você ser humilde e falar, olha, meu filho, eu errei, né? Realmente eu fiz isso, não deveria ter feito, isso tá errado. Isso acaba dando um parâmetro para ele ver que você é humano, que você está tentando acertar com ele, tá entendendo? Para haver uma troca entre você e o seu filho. E não você querer mandar tudo, não que a gente não mande, claro que a gente manda. Só que não ser assim ditador, né, dos seus filhos, porque isso causa um afastamento, tá? Um afastamento dos seus filhos. Então, ao invés de eles estarem próximos para contar com a sua ajuda, eles vão começar, conforme crescem, até a omitir coisas suas, porque eles têm medo de você. Medo não é igual a respeito, tá? É totalmente diferente, né? Então, a gente tem que analisar sim esses pontos na educação dos nossos filhos, na forma como a gente age, porque o principal fator, gente, é a gente ter amor. A doutora Eleanor fala muito disso, que o amor tudo cura. E aquele amor puro, aquele amor de alma, aquele amor que faz as coisas acontecerem, né? O amor é uma das frequências mais altas, tá? O amor, a paz, né? É um caminho para a iluminação. E você querer tá sendo melhor, né? E se desenvolver para querer pegar esse caminho da iluminação, nossa, é maravilhoso. O universo se alegra com esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, né, gente, o mundo tá cheio de maldade, cheio de histórias tristes. E a maldade, ela não tem limites, né? Não tem limites a maldade humana. Então, você que está assistindo esse canal, eu creio que você goste, né, de coisas boas, da felicidade, né, de querer ser uma pessoa melhor, porque hoje o foco do meu canal é esse, ajudar, né, você a se olhar para transformar a sua vida e ser mais feliz, porque ninguém é feliz fazendo a maldade do outro. Como eu já falei no vídeo anterior, tudo que você manda volta. Então, se você está mandando coisas ruins, você tem que começar a parar e tentar silenciar esse tipo de pensamento em você para tentar mudar essa chave, para você querer apreciar a vida, as coisas boas da vida, querer coisas boas para as pessoas, porque é tão assim gratificante e alegre quando você vê uma pessoa conquistar coisas, né? Ser feliz, vencer obstáculos, né? Que você não tem tempo para pensar em maldade e coisas ruins, né? Mas esse algumas reflexões que eu queria fazer, que realmente quantas histórias tristes a gente ouve, né? E resumindo tudo, gente, para que essas histórias tristes, essas maldades não aconteçam ou diminuam, é claro, a gente tem que estar sempre olhando para as crianças, para a educação das crianças, porque a criança é o adulto de amanhã e ela vai estar mudando o mundo. Que seja o seu próprio mundo, será uma coisa melhor, né? Um ambiente melhor. E assim, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão mudando. É uma criança aqui, uma criança ali, para fazer um mundo melhor. Até mesmo porque a gente está na transição planetária, né? E quem não for bom o suficiente para estar aqui nesse planeta, vai acabar indo para outras dimensões inferiores, conforme a sua vibração, tá? Então a gente tem que pensar nisso, que o mundo, o nosso planeta está se transformando e que para a gente continuar aqui nesse lugar, a gente tem que se desenvolver e criar consciência, tá, gente? É isso que eu queria falar hoje. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta ou algum comentário, escreva aqui que eu vou adorar responder, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém. E conhecimento nunca é demais, né? Beijo! Até o próximo vídeo.